Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu estou muito preocupado, após algum tempo de reflexão, de introspectiva, rememorando o tempo que já se foi e vendo o que está aí acontecendo no nosso país após eu não vou ficar sendo redundante, eu estou falando a partir de 2019, com a eleição de Jair Bolsonaro. Nós que somos um país de tamanho continental, enfrentamos problemas continentais, né? Nós temos uma diversidade muito grande, porque o Brasil poderia ser hoje 10, 12 países dentro da sua área, né? E nós somos um só país com grandes divergências culturais, divergências pontuais em cada estado, em cada município, em cada área do nosso país. O governo não governa para o povo, o governo governa para 15 mil famílias que detêm o poder econômico. É um governo que está preocupado mais com o que está acontecendo lá fora do que está acontecendo aqui dentro. É um governo populista de direita, que toma medidas sem nenhum sentido. Por exemplo, exaltar a retirada de semáforos, retirar a cobrança de pedágio, retirar os radares, coisas desse tipo, que só vão aumentar. Evidentemente, que nós que já vivemos isso, eu venho de uma época que os carros não tinham cinto de segurança. Então, se isso tudo vai somente elevar o número de mortalidade no trânsito, porque a arma em mãos, o veículo em mãos erradas é tão perigoso quanto uma arma em mãos erradas, né? Então, a disseminação do uso da arma, a autorização para fazendeiros, para sitiantes, autorização para matar, está dada. Então, são medidas populistas querendo se auto-engrandecer, achando que essas medidas são relevantes e muito pelo contrário. Relevante é você ter uma boa escola, bons professores, ter um bom sistema de merenda, de alimentação, porque a maioria das pessoas que frequentam escolas públicas não tem condições de se alimentar. Existia até poucos dias aquela sensação, aquela satisfação e aquele desejo de conseguir entrar numa universidade federal ou estadual, que era bancada pelo Estado, né? Então você tinha o maior nível de conhecimento, de tecnologia, de cultura dentro das escolas do Estado, da Federação, e tudo isso está indo por água abaixo por conta de uma ideia, né, que foge totalmente aquilo que a gente pensou para o Brasil, independente de quem o governasse, que pensasse na população brasileira e, se tivesse que promover uma reforma, que essa reforma fosse uma reforma política, uma reforma aonde não permitisse mais que aqueles que cercam os três poderes tivessem acesso ao dinheiro e aos negócios, evitando assim a corrupção tão propagada por esse atual governo, que na verdade acaba de criar o mensalão da Previdência Social dentro do Congresso Nacional. Esse dinheiro vai vir de onde? Vai ser pago como? E quem vai pagar? Sairá dos nossos bolsos. Então, é corrupção. É corrupção. É um mensalão, sim, porque ele não vai ser pago em espécie, mas vai ser dado verba para que o deputado aplique em seus projetos individuais. E você sabe,
ninguém é confiável. Vai se fazer doações a municípios e parte ficará no bolso do deputado que você elegeu. Então é um mensalão, sim, criminoso, bandido contra a população brasileira. É mais uma situação de corrupção ativa e passiva. Sérgio Moro escreveu um livro que identificava lavagem de dinheiro. Quando observou-se a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, com aqueles depósitos fracionados, ele nada fez. Quando Onyx Lorenzoni cometeu o crime de Caixa 2, o crime de Caixa 2, que era pior do que a corrupção, deixou de ser crime. Bastava pedir perdão a Deus que estava tudo certo, né? Outra coisa que eu vejo é a implantação, né, de um estado de governo cópia de todo o estado de ocorrência do nazismo, não do neonazismo, do nazismo mesmo, aonde este governo não quer sofrer interferências externas, e quando eu digo interferências externas, não é de outro país, não. Interferências externas é interferência do próprio povo. O povo que estiver contra, eles são, sim, favoráveis à disseminação desse povo. Como é que vai disseminar esse povo? Matando. Então, eu tenho certeza que num prazo curto de tempo, nós teremos, sim, o aumento da mortalidade nas ruas do Brasil. E essa mortalidade não terá punição, pois ela está avalizada pelo Estado, a partir das novas leis de segurança pública do dito Paladino do Oeste, Sérgio Moro. Então, tudo eles estão fazendo de maneira que a redução populacional é uma meta, e essa meta ela é oriunda de um processo que está se desenvolvendo em boa parte do mundo, haja visto que o capitalismo não dá certo em lugar nenhum. Todos os países que aplicaram o capitalismo como forma de manter o Estado se afundaram. O país para de produzir, para de crescer, aumenta o nível de mortalidade por diversas causas, inclusive por assassinato. O comando miliciano recebe apoio do Estado e o país entra num caos e numa recessão terrível. A falta de auxílio médico, a falta de hospitais, a falta de postos de saúde vai fazer que haja muita mortalidade de muita gente inocente. Então é uma forma de redução populacional do Estado para a predominância daqueles que endeusam, vão endeusar o dinheiro, aqueles que adoram o dinheiro. E eu não vejo o porquê de tudo isso. Mas vou deixar aqui uma pequena mensagem para o senhor presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. No próximo ano, teremos eleições nos Estados Unidos e Trump não passará. Os Estados Unidos já percebeu que essa direita fascista, nazista, louca, não passará. Os Estados Unidos têm uma dívida interna muito, muito, muito superior à dívida interna do Brasil e não está nem aí com isso, porque dívida interna faz parte de qualquer país. Você pode ter uma dívida interna, o importante é não ter dívida externa, tá certo? Então, governar um país é saber monitorar o seu capital, o seu dinheiro, em benefício do próprio país, não em benefício de rentistas e pessoas envolvidas com o capital. E o Brasil vem sofrendo isso. Então nós teremos em breve muita mortalidade, intervenção do Brasil em assuntos alheios e não permitindo que haja intervenção de alheios nos assuntos do Brasil. Não poderemos divulgar a nossa fé, a nossa crença, não poderemos divulgar
nada que saia da cabeça da população. Somente devemos cultuar aquilo que este governo e seus asseclas, né, os seus secretários, nem vou chamá-los de ministros, porque não deixam de ser apenas um secretariado, porque eles não têm poder. E lembrando, as eleições do próximo ano nos Estados Unidos vai sim derrubar Donald Trump. Aí eu quero ver aonde Jair Bolsonaro vai se escorar e tentar salvar o que restar desse país. Após a mortalidade de muita gente, após a destruição da economia nacional, após a destruição da Constituição Nacional e a criação de um sistema corrupto de mensalão instituído pelo Estado, eu quero ver aonde este governo vai se escorar assim que Donald Trump for derrubado e vai pagar pelos crimes que ele vem cometendo. Inclusive pela crise do petróleo na Venezuela, como foi feito em governos anteriores com os países árabes e países da OPEP. Sempre em busca da riqueza nos leva à morte. A busca por aquilo que não lhe é dado, não lhe é concedido, através de força e através da maldade, jamais chegará às suas mãos. E se chegar, vai trazer o seu fim. Pensem nisso, pois eu estou pensando assim e acho que o Brasil entrou numa fria e dificilmente vai sair dela sem sofrer nenhum tipo de lesão. Talvez sejamos amputados de nossos braços, porque da cabeça já nos foi tirado a capacidade de reagir e entender o que está acontecendo. Já ceifaram o nosso cérebro. Pelo menos de boa parte do povo brasileiro, que ainda não entendeu que a destruição começa aqui. Tá certo, pessoal? Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau!